Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. E é exatamente em cima desse mote que eu falo todo dia que nós vamos debater e, na verdade, conversar hoje aqui sobre um grande projeto de evangelismo na Rússia. Esse ano é o ano de Copa do Mundo. A gente não tem que só torcer para o Brasil, para o pé do Neymar ficar bom, não. A gente tem que torcer para Deus chamar pessoas e levantar para alcançar não só a Rússia, porque aquele local é como se fosse a plenitude dos tempos, tá, gente? O mundo inteiro se volta para aquele local. E que oportunidade nós temos de compartilhar o Evangelho de Jesus, né, em um local único, sem precisar enviar pessoas para todo lugar do mundo, o mundo inteiro vai até eles. Então, a gente vai falar um pouco dessas oportunidades e, claro, dos desafios que é transmitir o Evangelho não só para todas as pessoas do mundo, mas também para os russos. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Ronaldo, André. você fala alguma palavra em russo? Tipo, não, bom dia, quem sabe aí uma obrigado. fala gol, né? Como é que é gol em russo? Não, gol é igual, eu acho que no mundo inteiro, né? É, gol, né? Então tá bom, de repente, né? Vai ser uma palavra nova para mim, mas não lembro não, André, exatamente, ó, em russo aí não. O nosso convidado de hoje vai ensinar pra gente também algumas coisas dessa aí pra gente postar Coisa nas boa. redes sociais, aí dar uma de intelectual hoje. Verdade. E aí, como é que tá a Central de Semeadores, meu amigo? André, eu tô com frio aqui nos 20 graus mais ou menos do Rio nesses dias de gravação aqui. Eu ouvi falar que o missionário enfrentou... lá então, né, na Rússia. Foi 20 abaixo de zero, meu Deus do céu. Acho que até o sinal das Boas Novas ia congelar para chegar na casa do povo, né? Brincando aí. Mas, André, mandar um grande abraço aqui para Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, que é justamente a região onde está situada a sede da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro. A Rosa, né, telespectadora Rosa, sintonizado com a gente aí. E a Hélia Vieira, a semeadora Hélia Vieira, registrando a sua oferta aqui através do WhatsApp aqui do semeador, participando conosco, semeando, e assim que a gente faz as Boas Novas. Hélia, que Deus abençoe e seu exemplo aí estimule muitos telespectadores a semear na Boas Novas também, que é muito fácil, né, André? Como a gente sempre fala, Boas Novas sempre procurando facilitar aí para que a semeadura do nosso telespectador continue chegando e servindo a essa causa aí ao longo desses 25 anos e quantos Deus ainda permitir. Então o pessoal pode ofertar através de contas bancárias, pode ofertar através do PagSeguro diretamente no site da Boas Novas. E se tiver outra forma que você queira contribuir, entre em contato com a gente, que a gente facilita aí para poder a sua oferta chegar na Boas Novas e a Boas Novas continuar chegando nos lares do Brasil. Vem semear. Vem semear. Um abraço, pastor Ronaldo, todos os semeadores do Brasil. Deixa eu apresentar também para vocês o Cross. É um lançamento que nós fizemos também no ano passado para ensinar a Bíblia Sagrada para as crianças, através de música, através de um desenho, de uma animação. Veja só, o Cross. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga! O festival é amanhã! A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. 1, 2, 3, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele, o Amor Irresistível. Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Esse é o Cross, tá bom? Já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo. Coloque seu filho para assistir, você também acha que vai gostar muito, tá bom? Ele vai ser grandemente edificado e vai aprender todas as músicas, são passagens bíblicas junto com a sua referência, exatamente como estão na Bíblia.
Então ele não vai aprender uma música sobre a Bíblia, ele vai aprender a própria Bíblia Sagrada. São textos chaves para ele aprender e crescer na fé. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estou recebendo mais uma vez para bater papo, já esteve antes aqui conosco, o Gili Ferraz. Ele é mobilizador nacional do Jesus for All, que é um movimento Jesus para Todos, da com campanhas. Gili, obrigado pela tua presença, meu amigo. Eu quero uma dessas, hein? Tá cheia de... e tudo em russo. Eu estava falando aqui, o desafio desse ano, por causa de Copa do Mundo, e, na verdade, grandes eventos são um banquete, um prato cheio e uma grande oportunidade para evangelismo, né? Sim. A gente está com essa possibilidade, nós tivemos aí no Brasil Copa do Mundo 2014, tivemos Olimpíadas em 2016, foram 2 grandes eventos consecutivos. Nós trabalhamos em ambos, eu estive trabalhando em Curitiba como uma das cidades sedes e estive aqui no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e foi fantástico. Mais de 20 mil pessoas puderam ouvir o Evangelho durante os Jogos Olímpicos aqui. A gente esteve oficialmente dentro dos Jogos também, fazendo várias ações, atividades. Então foi uma grande oportunidade a gente poder anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho às pessoas, nações fechadas, que talvez normalmente não se poderia pregar lá, mas eles vieram até aqui. E na Rússia é a mesma coisa, o mundo todo vai estar indo para lá e os nossos irmãos em Cristo, a igreja russa, pediu ajuda para nós, como igreja brasileira, nós não precisamos de visto para ir para lá. Então, é mesmo? Olha que o Brasil tem parceria, não tem necessidade de visto, é muito tranquilo. Não é um país fechado necessariamente para o evangelho, que é uma coisa, a gente já ouviu falar de Rússia, tem essa questão muito política, né, do presidente e tal, às vezes tem conflito com o presidente americano, fala daqui, mas não se conhece, os brasileiros de fato não sabem muito sobre a Rússia, a gente não conhece nada sobre o evangelho, sobre as igrejas, sobre a realidade social de lá. Eu também não conhecia, eu fui para lá agora, passei 12 dias lá, estive em várias igrejas russas, rodei pelo país, 4 cidades. Deu para perceber que é frio. Eu peguei menos 22 graus na rua. Meu amigo. Mas pensa numa igreja que está com o fogo do Espírito no coração deles. Ele desejo de anunciar o Evangelho. Nós fomos para as ruas a menos 17 graus, oramos por pessoas, falamos de Jesus e foi muito bom. Pela lei, você é proibido evangelizar. Abordar as pessoas. Abordar, para você falar sobre uma religião. Mas você não é proibido de você contar as suas experiências. Então você pode contar aquilo que Jesus fez na sua vida para as pessoas. Entendi. Não há proibição para isso. Porque muitas vezes nós estamos acostumados ao que é, vem para a minha igreja. E na realidade nós não queremos convencer as pessoas a mudarem de religião. Nós queremos que as pessoas entendam o que é um relacionamento com Jesus e elas passem a ter um relacionamento com Jesus. E essa não é a melhor abordagem de evangelismo, assim? Até no Brasil, por mais que a gente chega para frente, aí tem culto e tal, você senta um dia antes de trabalhar no café da manhã, o cara está comendo um pão na chapa, com um pingado, você senta do lado dele, pede uma mesma coisa e você começa a conversar, rapaz e tal, não tá problema, Jesus mudou minha vida. Não é essa também a melhor maneira de se evangelizar, relacional? Eu tive uma experiência lá muito fantástica. Quando eu estava chegando de Madrid para Moscou, tinha uma russa no meu lado no voo, e aí eu comecei a conversar com ela, nós começamos a conversar sobre vários assuntos. Ela era guia turística em São Petersburgo. Mas no meio da conversa o Espírito Santo me trouxe algumas palavras sobre a vida dela. E aí eu compartilhei com ela, fez sentido, e a gente seguiu a conversa. Ela falou assim, mas você está falando do Deus, de Jesus, da Bíblia, dessas coisas? Eu falei, é. E a gente seguiu a conversa. E aí o Espírito Santo compartilhou mais algumas coisas, eu compartilhei com ela. E aí antes da gente chegar em Moscou, eu falei para ela, posso orar por você? Ela falou, pode. Eu orei por ela no voo. E aí quando eu acabei a oração, ela olhou para mim assim, eu posso orar por você na minha mente? Eu falei, pode. Ela fechou os olhos e ficou ali em silêncio, ela estava orando por mim. Da maneira que ela estava começando a aprender sobre Jesus. E foi muito interessante porque nós saímos do avião e nós fomos para a imigração. Quanto tempo de voo? Você saiu daqui do Rio? Você saiu de onde? De Curitiba? Eu saí de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aí foi até Madrid, foram algumas horas. Umas 12 horas também até Madrid. E aí depois mais 6 ou 7 horas até Moscou. E aí foi muito interessante porque quando a gente saiu para a imigração, ela falou assim, você tem certeza que você não precisa de visto? Eu falei, tenho. Eu até fiquei na dúvida depois. Não, eu imaginaria que tivesse, assim, enfim. E aí ela muito educada, ela pediu para mim ir na frente, para que ela pudesse ter certeza que daria tudo certo. E aí a imigração foi muito tranquila, a única coisa que eles perguntaram para mim é a razão que você está aqui. Aí eu falei, estou aqui a turismo, e eles liberaram minha entrada. E aí, mas quando a gente seguiu depois que a gente pegou as malas, ela saiu
E eles me pararam para poder passar minhas malas no raio-x. E aí o rapaz começou a fazer perguntas, o que eu estava fazendo lá, como eu conhecia russo e tal. Coisas de praxe. E ela percebeu que eu não tinha saído. Ela voltou. E ela conversou com esse cara da segurança do aeroporto, explicando tudo em russo para ele, me liberaram. Aí olha só, ela ficou tão impactada com aquilo que Deus fez, que quando eu saí, eu tinha que pegar o trem para poder ir para o meu destino. Eu falei, eu preciso trocar dinheiro, preciso trocar dólar pela moeda local. Ela falou assim, não, aqui você vai perder dinheiro no aeroporto, não vale muito a pena. Ela falou assim, eu pago para você. Ela ficou tão grata com aquilo que Deus fez. Então, assim, eu pude orar por ela, abençoar a vida dela, e hoje nós somos amigos. Ela falou assim, quando você quiser vir para São Petersburgo com a sua família, me avisa que a gente já consiga um local para você. Uau. Isso é o poder do Evangelho. Deixa eu mostrar um vídeo promocional do Jesus for All sobre esse projeto da Copa do Mundo na Rússia, que acontece em julho e agosto, não é isso? Não, 14 de junho a 15 de julho. 14, eu estou ruim, olha aqui. 14 de junho a 15 de julho. Um mês. Já agora, gente, está na cara. Dá só uma olhada. Levar o Evangelho a todos os povos e nações. Essa é a nossa missão. Estamos nos preparando para levar mais de 500 jovens para espalhar as boas novas de Cristo na Copa do Mundo na Rússia. Venha fazer parte dessa galera. De 14 de junho a 15 de julho. Entre em contato para saber mais. Todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí dá os contatos. Ainda durante aqui a entrevista, eu vou pedir para o pessoal colocar os contatos do Gílio ou do Jesus for All, porque, primeiro, a gente vai falando de imagens lindas, parece ser um país, assim, exuberante. Mas antes disso, é a convocação que eu quero falar. Ainda está em aberto. Sim. Ou seja, quer levar 500, se você está gostando da conversa, e às vezes Deus faz assim mesmo, você ligou a televisão agora, e tem um convite, eles estão precisando de... Você é jovem, você quer ter uma experiência de evangelismo, quer sair um pouco da sua zona de conforto, quer ver o que Deus pode fazer na sua vida, ainda mais na Rússia, durante uma Copa do Mundo. Fala um pouco, essa convocação é para chamar pessoas que estão nos assistindo agora para participarem. Exatamente. Você que ama Jesus, que tem queimado um fogo do Espírito no seu coração para que você possa pregar o Evangelho, essa é uma grande oportunidade. Talvez alguns pensem, mas e a língua, a barreira da língua? Na Rússia você fala russo, mas você vai ter várias nações, você vai poder usar o inglês, você pode usar o espanhol, você pode usar, hoje com a tecnologia, eu já soube de pessoas que tiveram experiências de usar o tradutor do celular para poder pregar o Evangelho para alguém. É assim, hoje tudo é fácil, a tecnologia nos ajuda a fazer isso, então nós vamos ter grandes oportunidades, o país é fantástico, é lindo. Se você comprar o ingresso para assistir o jogo, você consegue viajar pelo país de graça. Através de um ingresso que você compra, você viaja de trem pelo país sem pagar mais nada. Então isso facilita para você poder rodar o país, ir para várias cidades. E assim, o povo é maravilhoso, o país é lindo e é um país que carece da presença de Jesus. Dentro da Rússia, eles têm 35 povos não alcançados, ou seja, grupos que nunca ouviram falar de Jesus. Uau. E talvez um dos maiores, em termos territoriais, a Rússia é um dos maiores. É o maior. É o maior, né? É o maior do mundo. Do mundo. Então tem um desafio muito grande. Sim. Tem lugares que eu imagino que sejam muito remotos, muito gelados, até chegar lá, deslocamento não é simples. A Sibéria é o lugar mais gelado que tem na Rússia, é inverno o ano todo. E eles estão dispostos a receber pessoas. Lá na Sibéria, se quiserem equipes irem para lá, eles dão hospedagem e alimentação. Então, eles Tamanha a urgência e a necessidade de pessoas. Então, eu passei por várias igrejas e a gente contou histórias. Eu contei, durante os Jogos Olímpicos nós temos 100 dias de oração, 24/7, orando pelo Brasil, pelo Rio e pelas nações. E a gente sabe que nós tivemos uma grande problemática antes dos Jogos Olímpicos no Rio, que era a Zika vírus, que era uma epidemia. E com esses 100 dias de oração, 20 estados do Brasil orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós não tivemos nenhum caso de Zika vírus durante os Jogos. Exato. Eu contei isso numa conferência, numa igreja lá na Rússia. E depois que eu contei isso, uma irmã, ela veio e me procurou, uma senhora, ela falou assim, eu preciso contar um testemunho. Eu trabalho no departamento de epidemias do governo russo. E depois que acabou os Jogos Olímpicos do Brasil, nós tivemos uma reunião em Moscou, da alta cúpula da Rússia, que trabalha com epidemiologia. E a nossa discussão era o que o Brasil fez para cessar o Zika vírus. E nós tentamos pensar várias soluções. Talvez eles enviaram aviões com remédio e jogaram na cidade. Talvez eles vacinaram todo mundo. Mas nós não chegamos a nenhuma conclusão. E agora eu entendi. A oração da igreja brasileira parou com a epidemia no Rio de Janeiro. Pronto.
E ela falou, aquilo impactou aquela mulher que ela falou assim, agora eu sei o que responder. Eles começaram a discutir para entender o que aconteceu no Brasil. Então eles entenderam o poder da oração. Aquilo que a oração move o coração de Deus, a oração responde, saiu em jornais, em veículos de comunicação fora do Brasil, depois dos Jogos, no Rio de Janeiro, que não teve nenhum caso registrado de Zika vírus. E era uma preocupação gigante aqui. Sim. Então nós vemos que aquilo que a igreja brasileira fez repercutiu lá. Eu reuni com pastores, conselho de pastores na Rússia, e eu contei o que Deus fez no Brasil na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, e isso motivou a igreja russa. E eles estão abertos, eles querem receber brasileiros que sabem jogar bola, futebol. Ah, mas eu não sou profissional. Mas a gente tem um monte de gente que não é profissional, mas tem habilidade. E eles estão abertos para poder receber a gente para dar escolinha de futebol durante para poder jogar e a partir daí compartilhar de Jesus. Uau. Deixa eu ir para um rápido break, na volta a gente vai falar um pouco sobre curiosidades também. 12 dias, 14 dias passando lá, o que viu de diferente culturalmente também e do desafio de você pregar, se não pode abordar num país, mas na Copa do Mundo, de fato, como o mundo inteiro está, eu acho que eles devem flexibilizar algumas situações. Daí a importância. A mesma já que flexibiliza agora é que a gente tem que entrar forte, mas também como aquilo, fazer um evangelismo de rápido impacto, porque você não consegue se relacionar por muito tempo também. Então você tem que, em 30 segundos, fazer o que ele fez durante um voo de 12 horas. Né? Conversou, orou ali, a 30 segundos. Qual é a melhor maneira de você também apresentar o Evangelho de Cristo para pessoas que não conhecem? Vou para um rápido break, daqui a pouco eu volto. Estou de volta com o Gílio Ferraz, que está levantando e fazendo uma convocação para jovens, junto com a Jocum de todo o Brasil, para ir. Na verdade, o mundo inteiro está convocado, né, para isso. Acho que é uma experiência para você que Deus tocou agora no coração vendo esse programa. Você não vai só evangelizar, mas você vai conhecer cristãos e pessoas que amam evangelizar do mundo inteiro. Vai ser criado esse ambiente Sim. de pessoas onde você vai impactar, vai criar amizades para o resto da sua vida, no mundo inteiro. Eu falo para as pessoas, eu já participei de uma dessa que era voltada para a minha igreja, mas até hoje eu tenho amizades e onde eu vou no mundo eu tenho um lugar para dormir de graça. De tantos amigos que eu fiz ali, e isso também é algo, acho que é algo tão importante quanto o chamado é você criar esse tipo de amizades e tudo. Agora, Gílio, você passou algum tempo lá, o que você percebeu de cultura, de curiosidade e de desafio que pessoas do mundo inteiro vão ter lá na Rússia para evangelizar e para passar esse período? Além, claro, de ver as belezas, que parece ser um país muito belo, né? Então, é um povo muito hospitaleiro, talvez muitas vezes o pessoal... Diferente. Porque a gente pensa que o clima frio faz as pessoas serem frias, mas não necessariamente. Não, então. O pessoal me recebeu super bem. Gosta de brasileiro? Gostam de brasileiros. Os brasileiros são bem recebidos. É incrível, no mundo inteiro, né, Gílio? E eles têm uma expectativa que o Brasil vá para lá. E por isso até essa facilidade do brasileiro chegar lá sem ter visto. Perfeito. Então, é muito bom. É um país diferente em alguns aspectos. É uma igreja muito hospitaleira que ama Jesus e que quer realmente fazer a diferença. Eles estão aprendendo, estão crescendo, estão aprendendo a trabalhar juntos, em unidade. Isso é bênção, é resposta de oração também. É a comida diferente, comida muito boa. Gosto muito de chá, muita sopa. Frio, né? Muita coisa quente, né? Mas a comida deles é muito boa. É interessante, é diferente lá, você não serve a sua comida, ele serve o seu prato, qualquer lugar que você chega, na casa de alguém, você não... O prato está feito, para você. Então, eu não descobri a causa disso, a razão disso, eu até perguntei, mas eles não sabiam me explicar direito, eles aprenderam assim. Não, eu sei porque é assim, eu cresci assim. E os sistemas públicos de transporte que eu utilizei lá foram muito interessantes, eu andei de avião, eu andei de trem, de metrô, o metrô, assim, é realmente debaixo da terra. As escadas rolantes, para você chegar no metrô, ela é quase que um ângulo de 90 graus, assim, uma descida. Por causa de guerra, será que fazem para tremor e tudo? É muito fundo. Interessante. Até chega a ser turístico. Porque a gente tem que lembrar disso também. É uma cultura de antiga União Soviética, envolvida nas grandes guerras. Então, acho que existe ainda muita coisa dessa questão da força dentro da cultura, né, que encharca um pouco a cultura deles, né? Aí de uma cidade para outra, de Rostov para Sochi, eu fui de trem. Foram 9 horas de trem. E pensa numa coisa boa. Tem trem, você tem vários
Você pode ir sentado, você pode ir numa cama, você pode ir deitado. E são preços acessíveis que você consegue viajar de um lugar para o outro numa qualidade boa. Então foram boas experiências que a gente teve lá, tanto com as pessoas quanto com o país. Gil, num ambiente desse onde o mundo inteiro está, de fato, existem vários tipos de evangelismo. Esse é um evangelismo rápido e de impacto. Na verdade, são semeadores, né? Vocês jogam a semente, às vezes Deus faz um milagre mesmo de brotar rápido, mas essa é um pouco da estratégia. A gente tem que jogar a semente, é falar. Deixa que o Espírito Santo faz o resto, porque você não tem muito tempo para sentar com uma pessoa, ficar 5, 6, 10 horas com ela conversando, porque está todo mundo correndo de um jogo para o outro, de férias. Como é que é evangelizar em grandes eventos como esse? Então, na verdade, assim, vão ter momentos curtos e rápidos de passagem. Mas, assim, a gente tem a possibilidade de ter um bom tempo com as pessoas de qualidade. Porque nesses grandes eventos as pessoas querem fazer amizade, elas querem se relacionar. E o segredo é você chegar, no caso, nas imediações de locais de jogos, você chegar antes, você chegar algumas horas antes, que as pessoas chegam horas antes para ficar ali brincando, conversando. Papo. Então você vai poder fazer isso. Eles vão ter pinturas de rosto. Entendeu? E eles amam isso, pintar bandeira no rosto das pessoas e tudo. Enquanto você está pintando ali, você pode falar de Jesus, você vai se relacionar com as pessoas. Nós vamos ter ali possibilidades de gente que joga futebol. Eu já conversei com alguns brasileiros que jogam futebol, que estão lá, outros que estão indo para lá, que eles vão poder dar classes de futebol para as crianças, para adolescentes, e ali eles vão falar de Jesus para as pessoas. Nós temos aí locais onde eles estão pedindo gente que sabe jogar bola para poder fazer isso. Então você vai poder utilizar. Nós estivemos em contato com uma atriz famosa lá na Rússia, que ela trabalha com crianças autistas. E aí a gente quer enviar pessoas da parte de artes para poder estar com essas crianças, para poder trabalhar junto com eles. Essas crianças fazem apresentações lá. Então vai ter espaço para diferentes tipos de abordagens. Nós vamos usar tecnologia, aplicativos que a gente pode usar para poder compartilhar filmes, testemunhos com as pessoas. Agora, só para a gente estar terminando já o programa, o processo, então, o pessoal pode entrar no site para conhecer um pouco mais de como eles podem participar. Acho que muita gente vai ligar. Como é que é o processo daí para frente? Eu quero ir na Rússia, eu quero evangelizar. Entra no site, tem cadastro ali, vocês um e-mail para a gente, manda um WhatsApp, que nós estamos montando equipes do Brasil todo para poder ir para lá. E aí a gente está colocando em conexão com as equipes de lá para poder direcionar as cidades. Nós temos 11 cidades de jogos, mas não necessariamente só para cidades de jogos. Perfeito. Tem outras cidades que podem receber equipes e que a pessoa pode atuar lá nesse tempo. Claro que o desafio é aquela, nós estamos indo, cada um paga a sua passagem, cada um paga a sua hospedagem e alimentação, mas é um desafio de fé para a gente poder abençoar os nossos irmãos que estão lá. Mas chegando lá vai ter gente guiando, ajudando, nós estamos toda uma estrutura. Você vai ter meta, esse dia você vai fazer isso. Sim. Né? É de fato um... E, gente, eu tive o prazer, né? A gente teve Copa do Mundo no Brasil. É um ambiente sensacional, vamos falar a verdade, é um ambiente sensacional de pessoas, de confraternização, e é aquilo mesmo, as pessoas vêm para querer bater papo, conhecer, ter novas experiências. E que tal você ter uma experiência dessa? Talvez você nunca viajou para fazer nada de missão. E a primeira vez que Deus te chamou agora foi para ir para a Rússia. Olha que diferente, né? Para evangelizar e estar junto com o pessoal de Jocum. Então pode entrar em contato aí, JesusForAll.org, para pegar todas as informações. E daí para frente, Deus vai te usar muito. Daqui é o quê? 2 março? 99 dias. 3 meses. A gente tem 3 meses, está em cima do laço. Dá tempo você ver como é que consegue também com a sua igreja local, familiares e tudo. Eu acho que se você botar no seu coração, passagem, o valor vai ser o de menos. Se você colocar no seu coração, aí faz campanha na sua igreja com seus amigos, pede 10, 15, 50, daqui a pouco inteira, tá bom? Gili, obrigado, queridão. Deixa eu pessoa. Uma palavra em russo. Spasiba. O que é? É obrigado. Spasiba. Até a próxima. Tchau, tchau.